TV Menorá apresenta Janela do Céu. Janela do Céu. Isso aí, pessoal, mais uma convidada aqui comigo hoje, mais um Janela do Céu iniciando, e você é nosso convidado hoje para conhecer a história da Raquel comigo. Ela é lá de São Miguel do Oeste, a Raquel Vadempool, e ela vai contar a história dela, a maneira que ela conheceu o Senhor, como que ele chegou na vida dela. Tudo certo, Raquel? Oi, boa noite, gente. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigada pelo convite de estar participando aqui com vocês e contar um pouquinho da minha história. A gente que agradece, né, poder conhecer a tua história e pra gente começar entendendo, assim, o que estava acontecendo na tua vida quando Deus entrou na tua vida, foi um convite, que maneira que isso aconteceu? Então, a minha família, desde sempre, a gente era católicos, né? E então a gente vivia nesse meio da igreja católica, mas não era com frequência. A gente ia uma vez por mês no culto lá, né, na missa, e depois a gente não ia mais, né? Eu até fiz a primeira Eucaristia, enfim, né? Eu fiz. E eu nunca conheci verdadeiramente o Senhor, né? Se alguém me pedisse, o que é um batismo? Fala alguma coisa do evangelho, me explica algo, eu não sabia, sabe? Eu não ia saber explicar e conversar com a pessoa sobre isso. E então, como a gente estava afastada, minha família não era assim tão religiosa, a gente não era assim de falar sobre Deus, essas coisas assim, eu não era apegada nele, né? Eu acreditava nele, eu fazia minhas orações, mas eu não era apegada, assim, né? E aí, um tempo, a minha família, a gente tinha muitas brigas, né, em casa, tinha discussões, desde pequena eu passei por umas coisas, assim, né, uns conflitos que eu vivenciei e que era muito difícil para mim quando eu era pequena, né. Então, com o tempo, quando eu fui crescendo e tudo mais, eu fui na igreja evangélica, já fui em cultos, né. Então, ali eu comecei a conhecer um pouco mais do Senhor. Mas quando eu realmente conheci o Senhor, foi quando eu tinha os meus 18 anos. Não faz muito tempo, que agora eu tô com 20, né? Com meus 18 anos, eu fui fazer a minha carteira de motorista. E aí, eu ia bem nas aulas, era tudo tranquilo e tudo mais. Só que quando eu fui fazer o meu teste, o teste final da moto, do carro, eu acabei reprovando. Eu reprovei no da moto e pra mim foi um baque muito grande, sabe? Porque assim, em 2019, se eu não me engano, foi a época em que o Covid tava lá no alto, né? Tava no topo. E aí era o ano em que eu tava terminando o meu ensino médio. Eu tava no meu terceirão, né? E aí, eu fiz o meu terceirão online, foi em casa. Só que eu me afundei muito naquela época. Eu me afundei muito. Porque eu ficava só no meu quarto, eu não queria saber de sair do meu quarto, eu não me alimentava bem, eu me alimentava muito mal comia, sabe? Sim. Eu acabei que, assim, eu fiquei naquela época viciada em jogo online, sabe? E aí eu dormia, minha mãe e meu pai levantavam para trabalhar às 6h30, era o horário que eu tava indo dormir. E aí, tipo, eu ia dormir nesse horário e acordava 3, 4 horas da tarde. Então eu não tinha vida, sabe? Eu era, assim, literalmente eu emagreci muito naquela época, sabe? Eu era, assim, eu emagreci muito um peso que eu não tinha chegado, digamos assim, sabe? Até na escola, antes de vir a pandemia, eu já tava mais assim, tinha vezes que a gente tinha que ir pra escola buscar alguma coisa, e os meus professores falavam, nossa, mas tu tá diferente, tu emagreceu, o que tá acontecendo, sabe? E aí eu sabia que era eu que estava me prejudicando. E nesse período tu já tinha, tu falou que passou por algumas igrejas evangélicas e tal, tu já tinha mais essa proximidade, essa relação com Deus, ou ainda era uma coisa muito distante? Era uma coisa muito distante ainda pra mim. E nesse momento que tu tava vivendo dessa forma, tu achava que tava ruim aquilo, que tinha que mudar, ou é uma coisa que vai aos poucos te tomando e nem tem mais noção da situação em que tá vivendo? Então,
toda vez que eu dormia tarde e acordava tarde, eu me sentia muito mal. Porque eu tinha aquele pensamento, meu Deus, o que eu tô fazendo com a minha vida, sabe? Eu tinha esse pensamento, só que eu não tinha aquela força pra mudar isso. Eu não tinha, sabe? E aí eu orava antes de dormir e tudo mais, só que não era aquela coisa, tipo, de orar literalmente com fé, sabe? Sim. Né? E aí, quando eu fiquei todo esse tempo, assim, né, afundada, meus pais brigavam comigo pelo que eu tava fazendo, porque eles queriam o meu bem e eles viam o que tava acontecendo, né? Aí, foi a época que, ali no finalzinho de 2020, início de 2021, foi quando eu fui pra fazer a minha carteira de motorista. E aí, quando eu reprovei no teste de moto, eu me senti muito mal. Eu vim pra casa chorando, fiquei no meu quarto e eu sempre tive aquele pensamento que eu desenvolvi a ansiedade, né? Um pico de depressão, digamos assim, nesse tempo. Então eu tinha pensamentos tipo assim, eu sou inútil, sabe? Eu não consigo fazer nada, eu não tenho capacidade, sabe? De fazer alguma coisa. Então eu tinha muito medo de, por exemplo, fazer uma coisa nova na minha vida. Eu vou fazer uma carteira de motorista. Eu tinha muito medo, sabe? Eu me senti inútil. E aí, quando eu reprovei no teste de caro, que foi a segunda reprovação ali, pra mim foi o pior, sabe? Porque daí eu me afundei mais ainda. A minha mãe foi atrás pra procurar uma psicóloga pra mim. Eu comecei a fazer as visitas na psicóloga, né? Mas daí tem os irmãos aqui de São Miguel, né? O Claudemir, o alemão, né? Nosso pastor aqui. E a Patrícia, que é a esposa dele. Então, eles são meus primos, né? E eles sempre mandavam pra mim, por exemplo, vamos vir no encontro, vem na quinta-feira aqui no encontro. Me mandava uma oração, me mandava uma palavra. Só que eu não dava muita bola, sabe? Tipo, sabe? E aí, quando aconteceu, foi numa quinta-feira, o dia que eu reprovei no caro. E aí, eu tava muito mal aqui em casa. E a Paty, né, e o alemão vieram aqui em casa me buscar de tarde e me levaram lá na casa deles. Aí eu fiquei a tarde inteira lá com a Paty, falando da palavra, lendo a Bíblia. E à noite, eu acabei participando do primeiro encontro com eles, né? E aí, mudou totalmente. Porque daí eu comecei a ir sempre, eu não faltava um encontro. E eu parei de ir na psicóloga, eu não queria mais. Porque parece que, sei lá, quando eu fui nesse encontro, pra mim, tava assim, o Senhor vai me livrar disso, entende? Era isso que vinha na minha cabeça. Eu não queria ir na psicóloga. Não que eu estou menosprezando, mas pra mim eu vi o Senhor como a minha salvação, sabe? E aí eu comecei a buscar. Eu fiquei, acho que quase um ano. Eu não sei exatamente quanto tempo eu fiquei buscando o Senhor. Foi uns 8 meses, não sei. Eu fiquei buscando o Senhor. E aí no dia 16 de outubro de 2021, eu me batizei. Ai, que legal. Foi o dia... E nesse processo, que eu creio assim que é um processo difícil, quando a gente vê, olha, isso aqui tá errado na minha vida, eu preciso mudar. Essa ideia que a gente fica, né, depois de conhecer o Senhor, às vezes até olhando pra nossa vida a gente vê que tá errado, né? Mas tem um processo que a gente precisa de muito auxílio das pessoas que estão à nossa volta, né, de Cristo, da palavra, pra conseguir, vamos dizer assim, superar, né, passar adiante, né, resolver aquela situação. E como é que foi na tua vida esse processo daquele primeiro dia que tu foi num grupo, a começar a tomar as decisões de mudar de vida, de agir de maneira diferente, de pensar de maneira diferente? Como é que foi? Então, logo que eu comecei a buscar, né, o Senhor, que eu comecei a conhecer Ele verdadeiramente, eu já comecei a mudar meus pensamentos, né? Eu não tava mais... Eu comecei a mudar minha rotina. Então, minha rotina estava totalmente diferente, né? Eu acordava cedo, comecei a me alimentar bem melhor do que eu tava, porque antes eu acordava de tarde e eu comia besteira, né? Eu não comia coisa saudável. Então, eu comecei a mudar essa coisa na minha vida e eu confesso que buscando o Senhor, eu consegui abrir a minha mente. Tipo, eu consegui ter mais coragem para as coisas, sabe? A gente ainda tem aquele receio, às vezes, que muitas vezes a gente tem medo de alguma coisa, isso tá na gente, né? Mas é com o Senhor que a gente consegue a força e pra gente conseguir continuar, né, em frente. Hoje, quando fui convidada para participar, né, aqui, eu tava nervosa, confesso que eu tava com um pouquinho de medo, mas aí eu me ajoelhei, fiz minha oração e pedi pro Senhor me dar calma, tranquilidade, para que eu conseguisse vir aqui falar. E pra mim, tá aqui falando
e sabendo que isso vai pro YouTube e as pessoas vão me assistir, isso me deixa muito feliz, porque pra mim é uma vitória, sabe? Com Porque certeza. eu tinha muita vergonha, timidez, então o Senhor tá me dando uma vitória, sabe? Aqui nesse momento. Então eu sou muito grata. E para todas as pessoas que também talvez passam por algo que eu passei, a questão da ansiedade, da depressão, é o Senhor. Só o Senhor mesmo, para tirar a gente disso, para abrir a nossa mente. Mas isso só vai acontecer se a gente buscar, né? É verdade. Porque É interessante. ficar sentado... É interessante que às vezes a gente pensa que Deus, ir numa igreja, precisa estar com um problema muito específico, né? Ah, se tem esse problema aí, Deus pode resolver. E outras coisas a gente imagina que Deus não vai ajustar, né? Mas como tu disse, a partir de um primeiro grupo, de um interesse no Senhor, em Cristo, né? De uma nova vida, a nossa mente é renovada e questões assim que a gente olha às vezes é simples, né? A rotina, a minha alimentação, o modo como eu escolho viver os meus dias, né? Tudo isso muda com Cristo, né? E são decisões, às vezes, no dia a dia, são coisas pequenas que a gente vai decidindo, que mais pra frente a gente vê um resultado positivo que Deus faz na nossa vida, né? E tu lembra qual foi, assim, os primeiros materiais ou as primeiras palavras que tu ouviu no grupo familiar, que te prendeu, assim, que realmente te fez pensar, não, é isso aqui que eu preciso? Bom, a primeira palavra que a gente ouve, que eu pelo menos ouvi, é que assim, quando a gente conhece a verdade liberta, né? Se eu não me engano, é João 8:32. E o nosso pastor, ele sempre repete, conhecereis a verdade vos libertará. E é exatamente isso que acontece. Quando a gente tá naquela enganação, que a gente acha que é o certo, que a gente acha que conhece Cristo, que a gente tá salvo, algo assim, a gente tá na enganação. Porque a gente não conhece verdadeiramente, sabe? Verdade. E foi o que aconteceu comigo. Porque eu conheci verdadeiramente o Senhor, eu vi os milagres e as grandes coisas que o Senhor pode fazer na nossa vida. Eu tive várias experiências que, assim, se eu tinha alguma dúvida da existência do Senhor, para mim, as minhas experiências, assim, foram, sabe? Não tem como eu continuar duvidando, sabe? Sim. Porque teve diversas experiências, assim, com o Senhor. E eu não sei se eu posso testemunhar, digamos Pode, assim, uma das experiências onde que eu mais senti a presença do Senhor, não faz uns 5, 6 meses, não sei exatamente, que eu até compartilhei num grupo familiar, né? Eu tava em casa aqui, e aí eu tava fazendo a faxina da casa, né? E escutando um louvor. E aí eu comecei a louvar o Senhor, né? A cantar, a orar. Eu me joguei, assim, sabe? E aí eu comecei a sentir uma sensação tão maravilhosa, sabe? Eu comecei a chorar, eu não sei, eu queria cantar, eu queria gritar, eu queria me ajoelhar, sabe? E eu chorava, eu orava ao mesmo tempo. Não tem muito como explicar, sabe? Porque a sensação, assim, foi muito maravilhosa, muito mesmo, sabe? Eu senti aquela paz, aquele alívio, como se fosse um peso saindo de mim, sabe? Algo que eu tava carregando, e eu senti a presença do Senhor, sabe? Como se ele estivesse, assim, me abraçando naquele momento, sabe? Foi muito incrível. Assim, não tem como a gente não se emocionar quando a gente lembra de momentos que a gente passou com o Senhor, sabe? Com certeza. Porque não tem muito como eu dizer assim, foi assim, assim, assim. Porque é uma sensação que tu só vai entender se tu vivenciar, sabe? Se tu presenciar aquilo. Porque, assim, foi muito maravilhoso, sabe? Que bacana. Eu sou muito grata ao Senhor por tudo, que desde sempre que eu iniciei, aqui em casa mora, tipo, eu, meu pai e minha mãe. E aí só eu tava buscando o Senhor, né? E eu queria muito, meu maior desejo era que meu pai e minha mãe fossem comigo, né? Que, pra mim ia ser uma bênção se meu pai e minha mãe fossem juntos, sabe? E aí os irmãos falavam pra mim, coloca na caixinha de oração, né? Ora, pede pra Deus. E aí eu comecei a fazer isso. Comecei a colocar na caixinha de oração o nome deles e pedir, né, pro Senhor, para que o Senhor tocasse no coração deles, para que eles fossem junto no culto, né? Fossem buscar. E não faz tanto tempo assim, o meu pai começou a buscar junto, né? Que legal. E pra mim foi a minha maior felicidade, assim, ver o meu pai indo, sabe? E tu acha que eles viram a mudança em ti também? Com certeza. Isso com certeza, sabe? Não tem... É nítido. Quando você se entrega pro Senhor e começa a buscar Ele verdadeiramente, a tua mudança é nítida.
Não tem como alguém dizer, não, você não mudou, você mudou, sabe? Às vezes a gente não enxerga a nossa mudança. Verdade. Aí os outros falam, porque você tá diferente. Aí a gente começa a pensar, verdade, né? E aí, quando meu pai começou a ir, primeiramente, eu achava que minha mãe ia ser mais fácil, né? Eu achava que, a minha mãe vai começar a ir primeiro, né? Porque, assim, minha mãe é mais coração mole, assim. E, na verdade, eu me enganei, né? O meu pai começou a ir, e daí, depois de um tempinho que ele tava indo, ele se batizou. Que legal. Não demorou muito, assim, por vontade dele mesmo, sabe? Ele falou, eu vou, e agora eu vou me batizar. Que e legal. Aí a gente foi, batizou ele. Aí agora, depois de um tempo, a gente indo, minha mãe ainda não tava, né? Aí minha mãe começou a ir buscar com a gente agora também. Falta o batismo dela, né? Mas a gente entrega nas mãos do Senhor e quando for a vontade dele, vai acontecer, né? Eu já fui muito de querer, mãe, vamos. Sim. Tipo, querer obrigar, sabe? Vamos, tu tem que ir. Porque a gente conhece, assim, a verdade, e daí a gente quer. A gente sabe o quanto que é bom buscar Cristo e a gente quer, assim, que a pessoa vai, sabe? Mas não é assim, né? Assim é mais fácil a gente afastar a pessoa do que a gente levar ela para Cristo, né? Então, quando eu comecei a entender isso, que daí os irmãos falavam, você tem que ter calma, você tem que ter paciência com ela, que o Senhor vai trabalhar, você tem que orar, jejuar. E aí eu deixei o Senhor trabalhar até que ela decidiu, por vontade dela, começar a ir com a gente, né? Que legal. Aí ela vai e agora é só esperando o Senhor trabalhar para que ela venha se batizar, né? E agora, faz quanto tempo que tu tá na igreja? Acho que faz uns 2 anos que eu estou na igreja. Legal. E nesse meio tempo, teve algum material, assim, que tu viu que fez muita diferença na tua vida, que fez uma transformação, que tu possa compartilhar aqui com a gente? Sim, teve um material que fez uma diferença enorme. Porque eu buscava, só que às vezes eu lia a Bíblia e eu não tinha tanto entendimento, sabe? Parecia que eu lia, mas era outra língua, sabe? Eu não conseguia entender. E aí eu tinha os livrinhos, né? Que nem a gente tem a mesa, né? E aí tem os livrinhos, mas eu não gostava de ler. Aí eu pensei, meu Deus, e agora, né? Ou eu busco, ou eu vou continuar na mesma, né? E aí o irmão falou pra mim bem assim, não, pega esse livrinho aqui, eu tenho certeza que esse livrinho vai abrir tua mente. E eu pensei, então vamos lá, né? Peguei o livrinho A Igreja na Casa. E foi através desse livro que abriu a minha cabeça. Porque eu não era muito de compartilhar, tipo, eu vou ir lá, vou falar de uma palavra, vou dar uma explicação do que eu entendi daquela palavra. Eu não era muito assim. E aí eu peguei aquele livrinho e eu comecei a escrever, fazer anotações. Eu lia e aí eu peguei o meu caderno, eu botava o nome do livro e eu começava a fazer anotações, sabe? Do que eu entendia, do que o Senhor falava comigo através daquele material, sabe? Daquele livro. E aí eu ia no encontro e eu gostava de passar aquilo para os irmãos, sabe? De falar qual foi, o que me tocou, o que eu achei importante. Porque os livrinhos, eles são muito maravilhosos. É verdade. Tudo que você tem na Bíblia, que você às vezes não entende, o livrinho, ele te mostra com clareza o que tá falando naquela palavra. De uma forma mais clara, digamos assim, né? Mais fácil de entender. E essa maneira como tu deu aí, que tu faz, né? Isso é maravilhoso, né? Porque a gente é acostumado, às vezes, quando vai ler qualquer coisa, a gente lê rápido, né? Ler uma notícia, um jornal, um livro, a gente lê corrido. Do início ao fim terminou, né? E quando a gente vai ler um livro da editora Vento Sul, né? Como esse que tu compartilhou, A Igreja na Casa, né? É um livro que às vezes a gente precisa reler mais de uma vez, fazer anotações, né? Reler as anotações, porque é assim que a gente vai realmente compreender o que tá ali dentro, né? E também o falar pros outros, isso grava muito na nossa mente aquilo que a gente aprende, né? Sim. Depois que tu passa aquilo. E uma coisa muito interessante também do grupo familiar, né? É que dá essa oportunidade pra gente dizer o que a gente tá entendendo, né? Aquilo que a gente tá recebendo do Senhor também, né? E isso gera muito crescimento dentro de nós. Como tu disse, primeiro já não via o grupo familiar como um lugar pra te falar, pra te explicar o que tu tinha entendido, né? Mas essa mudança acontece dentro da gente, né? Porque a gente tá lá não só pra receber, mas também pra trazer pros outros aquilo que eu tô recebendo, né? E é todo mundo que pode fazer isso, né? Todo mundo pode ter contato com os livros da editora Vento Sul, ter essas experiências pra também poder
gerar, né, ter dentro de um grupo familiar todo mundo poder falar aquilo que está recebendo de Cristo, né? Isso gera muito crescimento para aquelas pessoas que estão junto com a gente, né? E para nós também, porque com certeza nesses 2 anos tu viu muita diferença na tua vida, né? Com certeza, a gente fica nítido, né, a diferença. A questão do jejum, né, que eu não era de fazer jejum, eu nunca nem sabia o que era um jejum, né? Pra mim era ficar sem comer. E daí, quando eu não entendia da palavra, pra mim o jejum era como se alguém quisesse emagrecer, ia lá e ia fazer um jejum pra emagrecer, né? E aí eu não via o jejum como um propósito, digamos assim. E aí, quando eu vi o jejum como um propósito, jejuar por um irmão, jejuar pelo corpo de Cristo, né? Então, a relação da minha família, porque a relação aqui em casa, o que era antes, como está agora, melhorou muito, né? A gente não tem mais aquelas brigas que tinha antes. A relação entre meu pai e minha mãe melhorou, assim, 100%. O meu pai, eu vejo a mudança do meu pai, sabe? Às vezes eu olhar pra mim é mais difícil, sabe? Eu reconhecer o que eu mudei. Mas eu vejo o meu pai que começou a ir agora. Ele mudou muito, sabe? Ele era uma pessoa, assim, mais explosiva, digamos assim, né? Então, o meu pai, ele é bem mais calmo agora, ele sabe mais conversar, e daí ele usa mais a palavra nas situações da vida dele, sabe? Antes ele era tipo, vou brigar, vou xingar. E agora já não, agora eu já percebo que ele usa mais da palavra. Por exemplo, aconteceu uma situação, vou entregar pro Senhor, vou orar. Legal, né? Meu pai, eu percebo que ele tá tendo bastante experiência, sabe, com o Senhor. Então é nítido a mudança que tá tendo, né? E se tu fosse olhar, assim, para 2 anos atrás, mais ou menos, quando tu tava entrando na igreja, de como tá hoje, assim, tu viu que realmente o Senhor fez uma mudança dentro de ti, naquilo que tu pensa, na tua prioridade, nos teus objetivos? Sim, o Senhor fez uma mudança muito grande, porque quando eu tava no mundo, digamos assim, eu gostava, assim, eu não era muito, assim, de sair, festar, essas coisas assim, mas aí teve um momento meu da minha vida que eu tava saindo, que eu tava indo com os meus amigos, enfim, eu não era de ingerir bebida alcoólica, mas aí eu me deixava influenciar, e aí eu acabava ingerindo, sabe? Tô ali com os meus amigos, vou beber, sabe? Vou fazer isso, vou fazer aquilo. E aí eu acabava indo, sabe? Eu acabava me deixando influenciar, porque eu não tinha com clareza na minha mente o que eu ia fazer da minha vida, sabe? O que era certo, digamos assim, sabe? Porque a gente, no mundo de hoje, a gente vê todo mundo fazendo isso. Então, vamos seguir o mesmo rumo, sabe? A maioria da juventude é assim, vamos seguir isso, né? E aí, quando eu conheci o Senhor, não. Eu mudei porque eu penso assim, não, isso não é pra mim, sabe? Eu consigo ver as situações e analisar. Isso vem do Senhor? Isso é pra mim? Isso vai me dar crescimento espiritual e ter uma relação mais junta a Cristo? Ou vai me afastar? Sabe? Eu consigo analisar essas situações. Então, é a mesma coisa, tipo, agora eu tenho meus 20, né? Normalmente, com os 20 anos, as meninas começam, os namoradinhos, isso e aquilo. Então, eu já tenho, tipo, um foco. Por exemplo, assim, se não for pra ter algo do Senhor, eu não quero, sabe? Porque, por exemplo, eu vou e fico quero ter uma relação com alguém que não tá junto a Cristo. Pra mim, isso já é mais complicado, porque eu penso o seguinte... e se essa pessoa me afasta de Cristo, entende? Porque às vezes a gente pensa, eu vou ficar com fulano lá e vou trazer ele pra igreja. É muito difícil a gente trazer uma pessoa do mundo pra igreja. Tipo, às vezes, não que seja difícil, mas às vezes é mais fácil a pessoa afastar você de Cristo do que você trazer ela pra igreja, sabe? Então isso eu tenho muito medo. E é interessante que não é ninguém que te disse, isso tu não faz, isso tu para, isso tu deixa de fazer. É algo que vem de dentro, né? Da comunhão que a gente vai desenvolvendo com Cristo, né? Com a pessoa de Cristo Jesus, que vai nos dando essa visão, né? Esse propósito, objetivo diferente do que a maioria do mundo, né? Infelizmente é na contramão do mundo, né? Mas o Senhor vai nos honrando, né? Conforme a gente vai decidindo por Ele. E como tu mesmo já foi testemunha, né? Tua própria família já teve mudanças, né? De uma decisão tua primeiro, né? De conhecer o Senhor, de dar um testemunho. E aí o Senhor faz todo o resto, né? A gente já tá quase chegando ao final, Raquel, e eu queria que tu deixasse um incentivo, umas palavras finais para quem assistiu a tua história até aqui.
Bom, o meu incentivo é que a gente nunca deixe de buscar Cristo, porque às vezes a gente acha que, hoje eu não vou buscar, hoje eu não vou ler a palavra, e não vai mudar nada na minha vida, porque muda, sabe? Eu percebo que muda muito, e como faz falta a gente, não vou ler o livro hoje, eu não vou buscar o Senhor hoje, não vou orar hoje. Isso muda muito na nossa vida, porque pelo menos na minha visão, né? Se eu não buscar, se eu não fizer algo, pode ter certeza que o laço vem. Pra mim, pode ter certeza. Então, eu prefiro 1000 vezes estar junto a Cristo, porque eu sei que Ele vai cuidar bem de mim. Eu sei que Ele vai nos honrar, né? Então, o Senhor, Ele tem poder para fazer o mais grande do que a gente nem tem noção na nossa mente do que Ele pode fazer. É verdade. Então, Ele pode mover montanhas, né? Como a gente diz. Então, eu digo pra gente se apegar ao Senhor, porque Ele é o único que pode tirar a gente do fundo do poço, do lugar mais tenebroso que a gente pode estar. Ele pode mudar tudo, a nossa vida, a nossa casa. Só que para isso acontecer, para Ele poder fazer isso na nossa vida, a gente tem que dar abertura para Ele, para que Ele possa entrar e que Ele possa colocar as coisas no lugar, né? Com certeza. Raquel, muito obrigada por dar o teu tempinho e o teu testemunho aqui pra gente. E muito obrigada a todos que acompanharam aqui a história da Raquel comigo, né? Que vocês tenham sido incentivados a também ter esse testemunho com Cristo, né? Como ela mesmo disse, tudo que o Senhor fez na vida dela não dá pra explicar, né? Cada um tem que ter essa experiência própria com Deus pra também ter esse testemunho, né? E esse amor por Cristo, que nem a Raquel. Muito obrigada a todos. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Janela do Céu.